Eu estava dobrando roupa na sala quando ouvi o grito. Não foi um daqueles gritos de birra que as crianças dão durante uma crise de açúcar. Foi estridente, de pânico, real. Meu filho de 5 anos, Lucas, estava brincando na cozinha com seu suco de laranja enquanto minha irmã, Camila, o observava, ou assim eu pensava. Por favor, inscreva-se no nosso canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Larguei a toalha com o coração disparado e corri para dentro. O que vi me deixou paralisada. Lucas estava encolhido no chão, com os bracinhos cobrindo a cabeça. Camila se elevava sobre ele, com um cinto de couro pendurado na mão, como se fosse uma extensão de sua raiva. O copo dele tinha derramado suco por todo lado, mas tudo o que eu conseguia ver era o vergão vermelho que crescia em suas costas. "Camila!" gritei, arrancando o cinto da mão dela. "Que diabos você está fazendo?" Ela não se mexeu, nem pareceu arrependida. Ele desrespeitou minha cozinha, derramou suco no meu chão limpo e riu. "Ele tem 5 anos!" gritei. "Ele não fez de propósito!" Camila revirou os olhos e cruzou os braços. "Crianças precisam de disciplina, Marina. Não essa sua porcaria de mãe gentil. Você o mima como se ele fosse um boneco. Não é à toa que ele é mimado." Eu estava tremendo. Ajoelhei-me ao lado de Lucas, que chorava baixinho, segurando as mãos pequenas. "Tá tudo bem, bebê. A mamãe tá aqui", sussurrei, puxando-o para meu colo, protegendo-o. Camila zombou novamente e saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de dar uma surra em uma criança de 5 anos. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas o pior é que estávamos hospedados temporariamente na casa dos meus pais. Depois do meu divórcio, eu não tinha mais para onde ir. Meu ex levou tudo e a batalha judicial acabou com o pouco que eu tinha. Então, quando minha mãe, Silvia, se ofereceu para deixar-nos ficar no quarto de hóspedes até eu me recuperar, aceitei. Não fazia ideia do quanto esse sim me custaria. Mais tarde, naquela noite, sentei-me em frente à minha mãe na sala de jantar escura. Lucas dormia no andar de cima com um rostinho inchado de lágrimas. Contei tudo, tudo. Implorei que ela visse a verdade. Mas em vez de se indignar, ela tomou um gole de vinho e disse: "Marina, você está sempre exagerando. A Camila não é perfeita, mas é sua irmã. Ela não quis dizer isso." "Ela bateu nele", eu disse, mal conseguindo manter a voz firme. "Batendo várias vezes com um cinto." Ela não se mexeu, nem pareceu arrependida. "E foi assim que criamos vocês, meninas. Vocês se saíram bem." "Não. Eu não me saí", sussurrei. "Passei anos em terapia para me sentir um ser humano novamente." Ela suspirou, como se eu tivesse esgotando. "Não faça tempestade em copo d'água. Se chamar a polícia, vai arruinar a carreira dela. Ela acabou de conseguir aquele emprego de professora. Ela finalmente está estável." Meu sangue congelou. "Você se importa mais com o trabalho dela do que com o seu próprio neto?" Ela não respondeu. Não precisava. O silêncio dizia tudo. No dia seguinte, Camila agiu como se nada tivesse acontecido. Ela até trouxe um novo caminhão de brinquedo para o Lucas, sorrindo como se isso tivesse apagado os hematomas em sua coluna. Mantive distância, mas por dentro eu estava desmoronando, dividida entre sobrevivência e justiça. Naquela noite, Lucas acordou chorando, agarrado ao cobertor e dizendo: "Eu vou ficar bem, mamãe. Por favor, não deixe a tia me machucar de novo." Algo estalou dentro de mim. Eu sabia naquele momento que não importasse o quão quebrada eu tivesse, não importasse quantas pontes eu tivesse que queimar, eu nos tiraria dali. Esperei até de manhã. Coloquei tudo que tínhamos em 3 sacos de lixo e um cesto de roupa suja. Enquanto eu colocava tudo no meu velho Corolla, minha mãe estava na varanda de braços cruzados. "Você está cometendo um erro", ela gritou. "Não venha chorar quando tiver sem teto de novo."
Eu nem olhei para trás, porque não tinha mais nada a perder. O hotel era simples. Cheirava a água sanitária e tristeza. Naquela primeira noite, depois de sair da casa dos meus pais, Lucas e eu nos aconchegamos em uma cama de solteiro, com o zumbido do letreiro de vagas de neon piscando através das persianas empoeiradas. Eu o abracei forte enquanto ele dormia, estremecendo cada vez que seu corpinho se mexia e roçava nas marcas nas costas. Eu não podia pagar muito, só o suficiente para uma semana. Eu tinha R$ 317 na conta, 2 mudas de roupa limpas e uma criança que agora se encolhia quando alguém levantava a voz. Mas eu também tinha outra coisa: raiva. Vivi a vida toda sob a versão de disciplina da minha família. Tapas que doíam, palavras que marcaram. Favoritismo tão descarado que deixou cicatrizes mais profundas que hematomas. Meus pais idolatravam Camila. Seu sorriso polido, seu charme ensaiado, sua capacidade de manipular qualquer um, fazendo-o pensar que ela era inocente. Mas ela não era. Ela era perigosa. E eu tinha deixado esse perigo tocar meu filho. Chega. Passei os dias seguintes me candidatando a todas as vagas que davam para ir andando. Lucas coloria a Bíblia do hotel, enquanto eu fazia ligações, preenchia formulários e silenciosamente prometia a ele que as coisas melhorariam. Consegui turnos noturnos num supermercado 24 horas, reabastecendo as prateleiras. Não foi nada glamouroso, mas foi honesto. Não contei a ninguém onde estávamos, nem mesmo a Rafaela, minha melhor amiga, porque sabia que minha mãe ligaria para lá, nos farejaria e tentaria me culpar em casa. Eles sempre ligavam para lá quando queriam alguma coisa. 2 semanas depois, consegui um segundo emprego fazendo transcrição remota. Eu ficava sentada no saguão do hotel, no computador antigo deles, 6 horas por noite, digitando no áudio crepitante do tribunal, com Lucas dormindo ao meu lado num forte de cadeiras no saguão. Mas a justiça ardia em meus olhos. Eu não ia deixar passar. Documentei tudo. Fotos dos hematomas do Lucas, um recado de voz da noite em que ele acordou chorando, mensagens que eu enviei para minha mãe, mensagens em que ela dizia: "Você exagera tudo, sua irmã só estava corrigindo ele." E então, chegou o momento decisivo, uma ligação do Conselho Tutelar. Eu ainda não tinha denunciado a Camila, mas alguém tinha feito uma denúncia anônima. Quando a assistente social chegou no hotel, entrei em pânico. Pensei que estavam lá para levar o Lucas, mas em vez disso ela disse baixinho: "Recebemos uma denúncia de abuso físico. Gostaria de registrar uma queixa formal?" Assenti e abri a foto que vinha montando desde a noite em que saímos. Não se tratava mais apenas de hematomas. Se tratava do sistema que permitia que pessoas como Camila e minha mãe se escondessem atrás da sociedade educada e chamassem isso de disciplina. Eu dei tudo o que eu tinha para a assistente social. Até contei para ela que uma vez Camila me empurrou pelos cabelos escada abaixo quando éramos crianças e que minha mãe me disse que era rivalidade entre irmãs. A investigação começou. Minha mãe tentou interferir quase imediatamente. Ela me ligou de um número novo, disse que eu estava sendo dramática de novo e que a Camila poderia perder a licença para lecionar. Ela deveria, respondi. Você destruiria a vida da sua própria irmã por causa de uma surra? Não, eu disse, por causa de agressão a uma criança de 5 anos. Aí eu a bloqueei. As semanas que se seguiram foram tensas. Camila tentou ligar, mandar mensagens, até mesmo e-mails que diziam coisas como: "Sinto muito que tenha saído do controle, você sabe como é difícil ensinar." Ela tentava criar um rastro de remorso. Encaminhei todas as mensagens para o Conselho Tutelar. Aí veio a audiência. Ela achou que eu não apareceria. Achou que eu ainda era aquela irmãzinha assustada e silenciosa que sempre recuava. Mas desta vez, levei um advogado, minha assistente social do Conselho Tutelar, minha documentação e o pediatra do Lucas, que confirmou que os hematomas não foram acidentais. Camila sentou-se lá,
toda de pérolas e fingimento, enxugando os olhos como se fosse a vítima. Minha mãe sentou-se atrás dela, de braços cruzados, me atirando punhais o tempo todo, mas nada adiantou. O juiz decidiu a meu favor. Camila recebeu uma ordem de restrição e foi denunciada ao conselho escolar. Ela perdeu o emprego 2 semanas depois. Minha mãe gritou ao telefone que eu tinha arruinado a família, mas na verdade eu a salvei deles. Não chorei quando recebi a ordem judicial. Chorei quando Lucas sorriu novamente. Um sorriso de verdade, do tipo que ele não exibia há semanas. 2 anos se passaram, 2 anos longos, extenuantes e de recuperação. Lucas começou o jardim de infância em uma nova escola com professores que entendiam o incentivo gentil em vez do medo. Ele ainda se encolhia ao ouvir cintos estalando na TV, mas não acordava mais suando frio. Consegui um apartamento pequeno, com um quintal irregular e uma pia com vazamento, mas era nosso. Ele pintou a caixa de correio de vermelho, com seu nome em letras tortas, e cada vez que eu abria, me lembrava de quão longe tínhamos chegado desde o saguão daquele pequeno hotel. E nunca mais olhei para trás até o dia em que minha mãe apareceu no meu trabalho. Naquela época, eu gerenciava uma pequena filial da biblioteca local, finalmente conseguindo me recuperar e fazer um trabalho que eu amava. Eu estava reorganizando o cantinho das crianças quando vi o reflexo dela no vidro, envelhecida, amarga, envolta num xale falso de grife, como se tivesse poder. Nem me mexi. "Podemos conversar?" ela perguntou, com os olhos faiscando como os de um ladrão. "Estou de plantão", eu disse, sem me virar. "Sou sua mãe." "Não", eu disse calma, mas fria. "Você era a mãe da Camila. Eu era apenas alguém que você criou para ficar quieta." Ela zombou e se aproximou. "Camila não está bem. Ela perdeu tudo. A casa, os amigos. Ela bebe agora. Você fez isso." "Não", eu disse de novo, dessa vez de frente para ela. "Ela fez isso consigo mesma." Eu simplesmente parei de disfarçar. Seus olhos se estreitaram. "Perdemos a nossa reputação por sua causa. Você perdeu sua máscara." Ela pausou e depois suavizou a voz. "O Lucas merece conhecer a tia. Família é família." Eu inclinei a cabeça. "Sabe o que Lucas disse quando eu contei que Camila não tinha permissão para vê-lo?" Ela piscou. "O quê?" Ele disse: "Ótimo, não quero a moça do cinto perto de mim." O rosto da minha mãe se contorceu. Por um segundo, a verdadeira ela borbulhou. Aquela que costumava bater portas e dizer que eu tinha sorte de ter um teto sobre a minha cabeça, mas depois melhorou. Uma semana depois daquela visita, recebi uma carta pelo correio, escrita à mão, de Camila. "Eu te perdoo", dizia. "Me perdoa." A carta divagava sobre como a vida dela tinha sido difícil desde o incidente, como a cassação da sua carteira de motorista era um exagero e como ela esperava que eu superasse o rancor. Então respondi com uma frase: "Perdão sem responsabilização é só manipulação disfarçada." Enviei pelo correio, sem endereço de retorno. Mas o karma não parou por aí. O mesmo distrito escolar que a demitiu entrou em contato comigo para falar em uma conferência anual sobre segurança dos pais. Aparentemente, alguém havia compartilhado meu discurso no tribunal internamente. Dei uma palestra chamada "Quando a Família é o Perigo." Meu nome começou a circular. Uma organização sem fins lucrativos me ofereceu uma vaga para liderar um pequeno programa de subsídios para sobreviventes de abuso familiar. Eu aceitei e criei algo novo, o Projeto Lucas, um pequeno centro de recursos onde crianças podiam denunciar violência doméstica sem medo, de forma anônima, segura e protegida. 1 ano depois, a cidade nos concedeu financiamento para a expansão.
A cerimônia de inauguração estava marcada para uma manhã quente de primavera. Lucas usava um terno minúsculo. Eu usava um blazer azul marinho e um coração que não tremia mais. O prefeito me entregou a tesoura. Virei-me para a multidão e agradeci às pessoas que acreditavam em segundas chances, na justiça, na cura. E então eu a vi, lá atrás, minha mãe, sozinha. Não com Camila, nem com ninguém, apenas uma sombra de si mesma. Ela não acenou, apenas me encarou. Eu não a convidei, mas também não interrompi a cerimônia porque aquele dia não era sobre ela. Era sobre todas as crianças a quem já tinham dito não é a grande coisa, enquanto cuidavam de feridas que ninguém queria ver. Era sobre Lucas, que agora ria sem medo. Era sobre mim, que finalmente, depois de uma vida inteira de silêncio, falei alto o suficiente para ser ouvida. Enquanto a multidão aplaudia e os flashes das câmeras disparavam, sussurrei uma coisa para mim mesma. Você sobreviveu, e era isso que importava. Não vingança, não revanche, mas ressurgir do fogo sem deixar que o consumisse. Minha irmã batia no meu filho com um cinto. Minha mãe ria, mas eu construí algo mais forte do que a crueldade deles. Um futuro, uma voz, um legado e, o mais importante, um lugar seguro para aqueles que não tinham nenhum. Bom, este texto é um poderoso lembrete de que o verdadeiro amor é proteger quem amamos, mesmo quando isso significa romper com laços familiares e enfrentar o desconhecido. A mãe de Lucas escolheu a coragem em vez do silêncio, a justiça em vez da acomodação. Muitas vezes somos ensinados que a família é um porto seguro, mas nem sempre é assim. Às vezes precisamos redefinir essa ideia e entender que proteção, cuidado e respeito são os pilares que sustentam uma verdadeira família. A dor e as cicatrizes invisíveis que o abuso deixa são reais, e só o reconhecimento e a coragem para agir podem romper o ciclo. O amor verdadeiro não machuca, ele liberta. Então, a maior lição que podemos tirar dessa história é que amor e disciplina não são sinônimos de dor ou medo. É essencial reconhecer os limites do cuidado e saber quando dizer não a práticas que ferem, mesmo que venham de pessoas próximas. Denunciar, buscar ajuda e ter a coragem de recomeçar são atos de amor e de força, especialmente quando se trata de proteger uma criança. O ciclo de abuso só termina quando alguém decide não tolerá-lo mais. Por mais difícil que seja, priorizar o bem-estar emocional e físico de quem amamos é sempre o caminho para a cura e para um futuro melhor. Agora me diz, até que ponto devemos proteger nossos filhos enfrentando até mesmo aqueles que deveriam amá-los? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história?